Casa Branca confirma retaliação iraniana na base aérea dos Estados Unidos, no Catar. Imigrante legal ligado a gangues MS-13 é preso em Orlando. No Brasil, 3 acidentes com balões são registrados em uma semana. Tudo isso e muito mais no Brasil News, que começa agora. Boa noite. A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira que a base aérea dos Estados Unidos no Catar foi alvo de mísseis do Irã. Não há relatos de mortes ou feridos. Vários mísseis foram vistos sobre Doha nesta segunda-feira. De acordo com autoridades do Catar, todos foram interceptados com sucesso. O Irã teria usado mísseis balísticos de curto e médio alcance e avisado antes dos lançamentos. Pelo menos 26 voos comerciais com destino a Dubai, nos Emirados Árabes ou Doha, foram desviados por conta do fechamento do espaço aéreo no Oriente Médio neste dia. No momento da retaliação iraniana, o presidente Donald Trump monitorava a situação com uma equipe de segurança nacional na sala de crise na Casa Branca. O ataque foi uma resposta ao bombardeio americano contra instalações nucleares iranianas na noite de sábado. Na Flórida, o ICE prendeu um imigrante legal ligado à gangue MS-13. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O imigrante se trancou dentro da própria casa em Orlando para se esconder da operação policial conduzida pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. A situação exigiu um cerco de aproximadamente 1 hora. Ever Manuel Bonilla Moran, cidadão salvadorenho, já havia entrado ilegalmente nos Estados Unidos em 2014. Ele foi removido e retornou de forma irregular. Agora, Bonilla Moran está sob custódia federal, aguardando o processo pelos crimes associados à presença ilegal e possível envolvimento com a gangue MS-13. Nenhuma pessoa ficou ferida na operação, que contou com o apoio do FBI e da Patrulha Rodoviária da Flórida. E a Guarda Costeira dos Estados Unidos realizou uma operação próxima a Anna Maria Island. Um barco de 7 metros que transportava 9 passageiros foi interceptado. A embarcação operava ilegalmente, não tinha licença ou equipamento adequado de segurança. As multas podem ultrapassar $60 mil e podem aumentar de acordo com as violações de ordem do capitão do porto. A operação foi divulgada na sexta-feira da semana passada. As autoridades reforçam o alerta para que passageiros exijam credencial de marinheiro mercante antes de embarcarem. E um adolescente de 19 anos foi encontrado sem vida no interior de uma caminhonete que ele dirigia. O veículo foi localizado em um canal em Venice, no condado de Sarasota. Segundo autoridades, o veículo havia capotado e a investigação aponta para excesso de velocidade e batida contra um poste antes da queda na água. Equipes de resgate precisaram aguardar a remoção de 2 grandes jacarés para só depois poderem mergulhar e encontrar o corpo do jovem que estava preso no carro. O acidente aconteceu na manhã de domingo. E outro acidente de trânsito matou 6 pessoas. Possivelmente 3 delas eram crianças. A tragédia aconteceu na rodovia estadual 60, no condado de Osceola, na noite de sábado. Um carro teria tentado fazer uma ultrapassagem perigosa quando bateu de frente com um caminhão. Os 2 veículos pegaram fogo. Todos os ocupantes do carro de passeio, ainda não identificados, foram declarados mortos no local. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. A Patrulha Rodoviária da Flórida investiga as causas do acidente, que chocou a região. E trombas d'água foram registradas em uma praia da Flórida no fim de semana. O fenômeno raro foi registrado próximo à ilha de Ana Maria, Skyway Bridge e Egmont Key. Múltiplas trombas d'água, incluindo uma dupla, surpreenderam os moradores da Baía de Tampa no fim de semana. O gabinete do xerife do condado de Hillsborough e várias pessoas capturaram imagens impressionantes. Embora as trombas d'água sejam geralmente mais fracas que os tornados, elas podem ser igualmente perigosas e causar danos significativos a pessoas e embarcações.
As autoridades alertam para o perigo e aconselham cautela aos navegantes durante as tempestades de verão. E agora a gente muda de assunto para falar de futebol. É que a torcida do Palmeiras invadiu a praia de Miami e fez do lugar um esquenta para o jogo desta noite pelo Mundial de Clubes da FIFA. Em clima de decisão, centenas de torcedores tomaram conta da praia na véspera do confronto contra o Inter de Miami e deram um show à parte fora de campo. Bandeiras, cânticos, fogos e muito verde e branco estamparam a orla de Miami no domingo, mostrando que boa parte da torcida do Verdão veio apoiar o time nos Estados Unidos. O bandeiraço organizado foi só uma das ações do clube, que montou também uma Casa Palmeiras na cidade para receber os torcedores durante o torneio. A torcida marcou presença e fez da praia a primeira grande arquibancada brasileira da competição. O Palmeiras enfrenta o Inter de Miami do ídolo Messi nesta segunda-feira às 8 da noite no Hard Rock Stadium. O confronto vale vaga nas oitavas de final da competição. A seguir, família de brasileira que está presa em trilha na Indonésia acusa o governo local de falta de estrutura. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. 3 acidentes com balões turísticos foram registrados no Brasil em uma semana. A correspondente Arlene Balieiro tem os detalhes. E 2 acidentes com balões aconteceram no último sábado, dia 21, e outro no domingo, dia 15. Ao todo, 9 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. O mais grave dos 3 foi em Praia Grande, Santa Catarina. As imagens da tragédia ganharam as redes sociais e chocou os internautas. O balão pegou fogo e com 21 pessoas a bordo. 8 morreram. Dos 13 sobreviventes, 6 prestaram depoimento à polícia. Eles contaram que o incêndio começou logo no início do passeio. O piloto, um dos sobreviventes, disse que o fogo teve início por conta de um maçarico que estava no cesto e que o extintor não funcionou. Mesmo com dificuldade, ele conseguiu baixar o balão. Mas antes disso, desesperadas, algumas das pessoas saltaram de uma altura de quase 45 metros. Segundo autoridades, 4 não resistiram aos ferimentos. E outras 4 morreram carbonizadas após o cesto pegar fogo no ar. O acidente é investigado pelas autoridades. E a família da brasileira que caiu em um penhasco durante uma trilha próximo a um vulcão na Indonésia reclama da falta de estrutura do país na operação de resgate. Segundo os familiares, Juliana Martins, de 26 anos, aguarda por salvamento há 3 dias. As condições climáticas na região teriam interrompido o resgate, faltando apenas 350 metros do local.
Os familiares de Juliana reclamam da falta de planejamento e estrutura do governo da Indonésia para a realização do resgate e também de como lidar com a situação. A carioca viajou para fazer um mochilão na Ásia e contratou uma empresa para realizar o passeio. O Parque Nacional do Monte Rinjani, onde fica a trilha em que a brasileira caiu, segue aberto e em pleno funcionamento, inclusive com a presença de turistas. E a partir desta segunda-feira, farmácias e drogarias começaram a reter receitas emagrecedoras em todo o Brasil. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em nota, a agência informou que a medida tem como objetivo proteger a saúde da população brasileira. Foi observado o uso elevado do medicamento apenas com finalidades estéticas, o que está fora das indicações aprovadas pela Anvisa. A partir desta decisão, o medicamento só pode ser prescrito em 2 vias e a venda deve ocorrer com a retenção da receita, assim como já acontece com os antibióticos. E o ganhador de um prêmio de mais de R$2 milhões é procurado por uma rede de lotéricas em Araras, no interior de São Paulo. Ex-sortudo que acertou os 7 números do concurso da Dia de Sorte, realizado na última terça-feira, ainda não foi retirar o prêmio. O prazo de resgate para quem acertar em uma das lotéricas da Caixa é de 90 dias. Depois desse período, o valor é direcionado ao Tesouro Nacional, que repassa ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Vale lembrar que o banco não tem obrigação de avisar os vencedores. E isso já foi reafirmado pela Justiça depois que um ganhador da Mega Sena da Virada de 2020 não procurou o prêmio de R$162 milhões. E dezenas de praticantes de stand-up paddle precisaram ser resgatados por bombeiros do Rio de Janeiro no fim de semana. Veja. Mais de 70 pessoas que faziam o stand-up paddle foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, no sábado. Eles praticavam o esporte quando foram surpreendidos por um vento muito forte. Ao todo, mais de 100 pessoas estavam com as pranchas na água. 8 dos resgatados precisaram receber atendimento médico no local. Os salva-vidas usaram barcos e até um helicóptero para fazer o resgate. As vítimas estavam a 3 quilômetros da costa. Fica aí o alerta feito pelos bombeiros. Antes de qualquer atividade no mar, é preciso verificar as condições do tempo. E, é claro, usar sempre o colete salva-vidas, evitar as áreas de navegação, deixar alguém avisado sobre o trajeto e mandar, se possível, a localização em tempo real. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.